Saúde os irmãos com a santa e gloriosa a paz do Senhor Jesus. Nesse momento, nós vamos ler em Mateus, capítulo 14, e o versículo 25, que nos diz assim: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Aqui nos conta acerca de uma tempestade que houve e Jesus andou sobre o mar. O que aconteceu? Jesus, ele pediu os seus discípulos para ir para o outro lado do mar. Pegar o barco e ir para o outro lado do mar. Enquanto isso, ele começou a despedir da multidão. Ele despedindo da multidão, ele foi para o monte. E diz a Bíblia que estava já amanhecendo, Jesus estava no monte. E nesse período, o barco dos discípulos já estavam lá no meio do mar, já estavam longe da onde Jesus estava. E a Bíblia nos fala que na quarta vigília, podemos ver aí que na quarta vigília da noite, os discípulos, eles começaram a enfrentar uma tempestade no mar. E essa tempestade, eles começaram a ficar desesperados. Mas podemos dizer, quarta vigília da noite? Quando a Bíblia fala que existe a quarta vigília da noite, porque também existe a primeira vigília, a segunda, a terceira, até chegar à quarta vigília. Então, podemos ver o seguinte, que 6 horas da manhã até as 21 horas é o horário de quê? Da primeira vigília. Às 21 horas até as 24 horas é a segunda vigília. Podemos ver também a terceira vigília do dia, da hora 24, às 24 horas até as 3 horas da manhã. E a quarta vigília, ela começa às 3 horas da manhã e vai até às 6 horas da manhã. Então, nesse período de tempo, que é entre às 3 horas da manhã às 6 horas da manhã, foi o período do que os discípulos começaram a enfrentar essa tempestade. O que a gente podemos entender com isso? Por máximo que você esteja com algum problema, passando por uma dificuldade, passando por alguma razão, nós podemos ver que na primeira vigília, que é entre as 6 horas da manhã até as 21 horas, que é as 9 horas da noite, nós podemos ver o quê? Que é o horário que nós temos um fluxo de pessoas na rua, nós temos um fluxo de pessoas que estão trabalhando, nós temos um fluxo de pessoas que estão acordadas, um fluxo de pessoas que estão aí nas redes sociais. Então, é um momento que, por máximo que a pessoa esteja angustiada, esteja ali passando por alguma dificuldade, ela consegue, primeiro passo, se distrair, porque muitas das vezes ela está trabalhando, é um momento do seu trabalho. Então ela está tendo ali contatos com pessoas, contatos com o patrão, com as pessoas que trabalham junto e tudo mais, então fica mais fácil. Com o tardar da noite, ainda tem aquele processo, quem trabalha nesse horário que eu estou dizendo, é um processo do que a pessoa em si, entendeu? Muitas das vezes está indo para casa, ou quando chega em casa, ainda vai fazer alguma coisa para se preparar para o outro dia. Agora olhamos a segunda vigília.
A segunda vigília, que começa às 21 horas e vai até às 24 horas, nós podemos ver que já é um horário que o fluxo já vai acabando da rua. Sabemos que tem muitas pessoas que trabalham nesse horário da noite, pega 10 horas da noite e tudo mais, e ele chega aí a muito bem pegar a segunda vigília, pega a terceira vigília e muitas das vezes ele sai no final da quarta vigília, que é 6 horas da manhã. Mas vamos lá. Nesse processo da segunda vigília, das 21 horas até a meia-noite, o fluxo maior, ele acaba. Então o que acontece? Mesmo assim, a pessoa ainda tem um mecanismo chamado internet, que ele consegue o quê? Se distrair, muitas das vezes ver lá um filme, ver ali alguma coisa. Então ele consegue ainda se distrair por máximo de problema, de coisas que aconteçam. Agora nós vamos analisar que a terceira vigília, que ela começa às 24 e vai até às 3 horas da manhã, ainda muitas das vezes a pessoa consegue dar uma dormida, uma cochilada. Mas quando vem a quarta vigília, que é a partir das 3 horas da manhã e vai até 6 horas da manhã, é onde tudo acontece. Pode ver que uma pessoa ela está doente durante o dia. Ela está doente, então ela pega e fala, não, eu estou doente, mas não estou tanto, então eu vou vendo o que eu vou fazer. Quando chegar amanhã, se eu estiver desse jeito, eu procuro um médico. Mas o que acontece? Quando chega nesse intervalo de 3 horas da manhã a 6 horas da manhã, a pessoa piora. Aí tem que partir de madrugada para o hospital. Muitas das vezes às pressas, correria, entendeu? Porque é um horário que tudo acontece. Podemos ver aqui nessa passagem que entre as 3 horas da manhã e as 6 horas veio a tempestade. Então o que acontece? Muitas das vezes, aquilo que você está passando, o problema, quando chega às 3 horas da manhã, por máximo que você não queira pensar no problema, você vai pensar. É às 3 horas da manhã, é aonde também o subconsciente começa a falar. Aí você pode dizer assim, mas como assim? Nós vamos ver pessoas que ele gosta de quê? De inverter a mentira como verdade. Ela vive numa mentira e quer pegar a mentira como verdade. Ela faz coisas, entendeu? E muitas das vezes ela, não, isso daqui é certo, isso é certo, isso é certo. Mas quando chega às 3 horas da manhã, o que acontece é onde a pessoa começa a pensar, o seu subconsciente começa a pensar. Porque o nosso subconsciente, ele trabalha tanto na parte natural como também na parte espiritual. Aí tu pode dizer, mas como assim? Por máximo que eu pego algo que esteja errado e falo que está certo, o meu subconsciente, ele automaticamente ele vai me acusar falando que aquilo dali está errado. E o horário melhor que existe para o subconsciente ele começar a falar comigo, qual é o horário? Na quarta vigília, às 3 horas da manhã até às 6 horas da manhã. É onde a pessoa não consegue dormir, não consegue fazer nada, a mente começa a pensar, por máximo que a pessoa não queira pensar naquilo, ela começa a pensar. Por quê? É o subconsciente. Então o que nós vamos ver? O nosso subconsciente natural, agindo natural. Nós sabemos que 2 mais 2, automaticamente sem a gente responder, o nosso subconsciente já responde dizendo que é 4. Assim também é na vida espiritual. Por máximo que eu digo que aquilo é certo, sendo errado, eu pegando o errado como certo, o meu subconsciente
vai começar a me alertar, dizendo que eu estou errado. Então eu vivo no erro porque eu quero, até porque o que a Bíblia nos fala? Lá em Tiago, a Bíblia nos fala o quê? Que o pecado, primeiro é planejado. Primeiro eu planejei o pecado, aí depois que eu planejei, eu pensei bastante naquele pecado. Primeiro eu pensei bastante no pecado, entra o desejo. Entrou o desejo daquele pecado, automaticamente eu vou conceber a luz ao pecado. Então não existe esse negócio, eu fiz sem querer, eu fiz sem pensar. Não, o nosso subconsciente automaticamente nos avisa, basta a gente deixar ele avisar. Agora, se no momento certo a gente não deixar ele avisar, tu já sabe que quando chegar às 3 horas da manhã até às 6 horas da manhã, ele vai começar a nos alertar. Até porque, o que acontece? A salvação, ela é individual, ela depende da gente. Então o que acontece? Nesse horário, tudo acontece, a pessoa está passando por um grande problema, por uma grande aflição. Eu estou devendo, estou isso, estou aquilo. Quando chega às 3 horas da manhã, a mente começa a pensar naquela conta, pensar naquilo que tem que pagar, pensar naquilo que tem que fazer, uma estratégia para poder conseguir resolver aquele problema. Mas muitas das vezes nós queremos resolver alguma coisa com as nossas mãos. Porque olha o que aconteceu. Os discípulos, quando estavam lá no meio do mar, nesse período entre 3 horas da manhã às 6 horas da manhã, o que aconteceu? Jesus apareceu andando sobre as águas. Os discípulos já estavam desesperados, passando por uma grande tempestade, ali a água entrando no barco, o vento balançando ali, com maior pressão o barco. Então os pessoal, eles falaram, não, nós vamos afundar, alguma coisa vai acontecer com a gente. E naquele exato momento de sufoco, Jesus apareceu andando sobre as águas. Mas o que a Bíblia nos fala? Que quando os discípulos viram Jesus andar sobre as águas, eles tiveram medo. Eles acharam que era um fantasma, começaram a gritar de pavor, porque até então eles nunca viram alguém andar sobre o mar. Tenta andar, nós vamos afundar. Então o que aconteceu naquele momento? Acontecendo esse fato, eles começaram a desesperar mais ainda. Então juntou o fato de Jesus andar sobre as águas, mas a tempestade, e nesse período aí de 3 horas às 6 horas da manhã, entendeu? Juntando esse período todo aí, tudo escuro, aquele negócio todo, então eles tiveram medo achando que era fantasma. Aí Jesus pega e grita, sou eu. Aí Pedro imediatamente se levanta e fala, pô, Senhor, é tu mesmo? Se é tu, então deixa que eu vou até aí contigo. E Jesus diz, não, pode vir, Pedro. E o que a Bíblia fala? Que Pedro foi ter com Jesus andando sobre a água. Mas a Bíblia fala que ele começou a perceber o quê? Sentir o vento, sentir as águas, e ele começou a afundar, porque ele teve medo. E naquele momento, ele pega e grita para Jesus, Jesus, socorre-me. Jesus imediatamente estende a mão, socorre Pedro e fala para os discípulos que eles ainda estavam com pouca fé. Muitas das vezes, nós achamos que a nossa espiritualidade está lá em cima. Por quê? Nós assistimos um vídeo de pregação, nós vemos um pregador, muitas das vezes ficamos presos numa internet, ouvindo o quê? Não só uma mensagem, mas também uma oração que foi gravada ali um determinado momento. Então nós achamos o quê? Que a nossa vida está bem. Mas muitas das vezes a nossa fé está baixa. Estamos com pouca fé. Muitas das vezes, se nós vemos Jesus Cristo andando sobre as águas, nós também vamos gritar de medo.
O que nos tem sobre isso? Não importa qual é o seu problema. O importante é que você esteja preparado, porque a qualquer momento Jesus pode ir ao seu encontro. E o encontro de Jesus vai ser aí na quarta vigília da noite. Naquele momento que a sua mente está verdadeiramente falando contigo, olha, você errou, você falou que isso estava certo, mas você errou. Por quê? Junta o subconsciente com o Espírito Santo para te convencer do seu pecado. Aí o que acontece? Jesus Cristo entra para poder limpar, tirar toda a sua culpa. Muitas das vezes você está passando por o quê? Por uma tempestade realmente. Mas para você é uma tempestade. Para Jesus é simplesmente um copo de água. Então você está pegando um copo de água e transformando em uma tempestade. O que realmente nós precisamos? Nós precisamos estar preparado. Nós precisamos estar preparado verdadeiramente para aquilo que Jesus pode fazer em nossas vidas, que muitas das vezes é o inesperado. Não pensa você que Jesus vai entrar dentro muitas das vezes do seu barco e vai caminhar contigo, não. Muitas das vezes ele vai ter um encontro com você na hora da tempestade, na hora da dor, na quarta vigília da noite. Muitas das vezes você está achando que o seu socorro vai ser você mesmo. Vai ser você tentando fazer uma coisa, tentando fazer outra, tentando fazer outra. E ainda não percebeu que quando você bate numa porta, a porta está fechada. Quando você vai para o outro lado, no início você pode até conseguir, mas a porta também está fechada. Quando você vai para o outro lado, a porta também está fechada. Você sabe por quê? Que o próprio Jesus Cristo disse: eu sou a porta. E aquele que bater na porta, ela abrirá. Muitas das vezes nós queremos pegar os nossos problemas ali, muitas das vezes pegar tudo aquilo que nós estamos vivendo e querer um socorro de um amigo. Mas nós esquecemos que o amigo também ele é o quê? Um ser humano. E hoje em dia são poucos amigos. Aí existe uma frase que se diz o seguinte: ah, mas amigos a gente se encontra na dificuldade. Não. Quando você está com uma dificuldade enorme, tu pode ter certeza que até aquele que se diz o seu inimigo, ele vai querer compadecer da situação e vai te ajudar. Mas um amigo verdadeiro ali, ele vai estar com você tanto na hora da tempestade, quanto também na hora da sua alegria. Agora, aqueles que se dizem amigos, eles jamais vão querer que você cresça mais do que eles. Essa é a realidade. Então, no momento que você está passando por uma situação, ele está ali, ombro a ombro com você. Mas quando você começa a conquistar algo, quando começam as coisas a acontecer na sua vida, ele basicamente começa a sair fora e você vai ficar sozinho. Aí quando passar novamente por uma outra situação, você vai estar só. Então o que verdadeiramente nós precisamos? Do amigo verdadeiro, o amigo chamado Jesus Cristo. Nós temos que ter fé, convicção em Jesus, que quando chegar a tempestade, nós temos Jesus Cristo para poder acalmar a tempestade. Quando chegar ali o desespero, o problema, a nossa mente querer funcionar e não querer parar mais de pensar, saber que Jesus, ele tem a solução para o meu problema, para o seu problema na quarta vigília da noite. Não importa qual é o seu problema, não importa verdadeiramente aquilo que você está passando, ou se é algo
que você mesmo cometeu e a mente está te acusando, ou se você está passando por uma grande situação, um vendaval, uma grande tempestade, não importa o que está acontecendo. O que importa é que Jesus, ele vai ao seu encontro. Que Jesus, ele tem a solução para tudo. E ele mesmo disse: não vos tenho como servo. Porque o servo não sabe o que vai fazer o seu Senhor, mas eu tenho-vos como amigo. Então deixa realmente Jesus Cristo entrar na sua vida e poder fazer coisas em sua vida. Porque Jesus entrando em sua vida, você vai ver que tudo vai acontecer. Não importa qual é a área, você pode dizer assim: mas a minha área natural está destruída, minha área espiritual está até bem, mas a minha área... Não, peraí. Jesus encontra dentro do barco, tudo vai estar bem. Tanto a nossa área material, que é natural, em todos os aspectos, quanto também a nossa vida espiritual. Bastamos o quê? Que nós deixemos Cristo agir em nossa vida. Bastamos que nós possamos deixar Jesus Cristo vir ao nosso encontro para que as coisas possam realmente acontecer. E que nesse momento eu venho lhe fazer um pedido que você possa ir escrever no nosso canal, porque você escrevendo no nosso canal, você vai poder ajudar as pessoas que precisam dessa palavra a ouvir, entendeu, essa palavra, divulgando o nosso canal. E a partir do momento também que você curte o nosso canal, você está dizendo o quê? Que o YouTube ou para a plataforma que seja, para quê? Que isso é uma mensagem, isso é algo que alguém precisa ouvir. Então nesse momento eu venho lhe pedir que tu possa ir escrever no nosso canal, porque você escrevendo no nosso canal, verdadeiramente, todos os vídeos, entende? Todas as mensagens transmitidas, você vai ouvir, você vai estar ali. Só você pegar, acionar o sininho, que assim que a mensagem entrar, você vai poder ali ver, ouvir a mensagem, aquilo que o Senhor tem para falar contigo. E que nós possamos ficar com essa palavra e que o Senhor Jesus, ele possa realmente ir ao encontro, não só da sua vida, como também da minha, das nossas vidas, aí na quarta vigília da noite. E que nós possamos verdadeiramente aí confiar, ter fé no Senhor Jesus Cristo, porque tendo fé nele, tudo pode acontecer. Amém?